Você é velho. Boa noite, graça e paz, que bom estarmos mais uma vez aqui, nesta terça-feira, 2 de maio de 2020. Deus nos tem concedido mais um dia de vida e eu quero louvar a Deus pela minha vida e pela sua vida e dizer que o Senhor é bom. Vamos hoje abrir o nosso texto, abrir o nosso culto com o texto de Atos, capítulo 12, já que nós vamos falar de oração. Diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo. Por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Verso de número 11, Atos capítulo 12, diz assim: foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Aleluia! Louvado seja o Senhor por esta palavra tão poderosa e que ela encontre lugar no nosso coração. Enquanto a igreja orava por este homem, Pedro, preso, perseguido, sendo maltratado, a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para libertá-lo e manifestar a sua graça. A oração, ela tem uma importância muito grande para a minha vida e para a sua vida, mas as nossas orações também, ela é bálsamo para as outras pessoas. Quando nós oramos pelos outros, pelo familiar, pelo amigo, pelo irmão da igreja, o Senhor sempre intervém. E hoje nós vamos orar e nós vamos estudar um pouco sobre essa oração, pessoas que oraram e foram respondidas imediatamente. Você gostaria de orar e Deus responder imediatamente? O que nós temos que fazer? Vamos ver exemplos na Bíblia que vão nos dar as orientações para que as nossas orações alcancem de fato o coração de Deus, para que as nossas orações sejam de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar, depois nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu queria pedir que você já enviasse o seu pedido de oração por você, pelo seu familiar, pelo seu amigo, pela sua igreja.
Você, meu irmão querido que está nos assistindo da nossa igreja, você de qualquer outro lugar, você que vai assistir depois, o nosso desejo é que você seja ricamente abençoado pela palavra eterna do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede vida, nos concede saúde, nos concede o privilégio de estar junto dos nossos familiares, nos concede a certeza de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, nos concede o privilégio de termos a Tua palavra, que nos garante que o Senhor responde o clamor do Teu povo, responde o clamor da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome. Convidamos o Senhor a visitar cada família, cada lar, cada pessoa de uma maneira sobrenatural, trazendo paz, alegria, alívio, trazendo salvação para aquele que precisa, trazendo libertação para aquele, ó Deus, que está encarcerado, para aquele que está amarrado, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai querido, para anunciar o Teu Evangelho, a palavra eterna da salvação, e que o Teu próprio Espírito Santo faça a obra que nós não podemos fazer, que é converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fica conosco esta noite, derrama da Tua graça. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, reconhecemos que sem Ti não somos nada, Senhor, e reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ser, vem de Ti. A Ti toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, toda gratidão ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de aliança, ao Deus de promessa, a este Deus, o nosso Deus, o único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as nossas vidas. Recebe, ó Pai querido, a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Não tinha. Posso estragar. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, entoar louvores a Ele e dizer o quanto Ele é precioso para cada um de nós. Nesta noite nós possamos louvar o Senhor, clamando, adorando, bendizendo o seu santo nome e dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor dizendo: mais de Ti e menos de mim, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, que nós possamos louvar o nosso Deus assim. Amém? Glória a Deus.
todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Seja muito mais o Senhor e menos de nós. Que nós possamos assim compreender que o Senhor é o centro de todas as coisas, o dono do nosso coração. Aleluia. Espírito,
Louvado seja o nome do nosso Deus. Que nós possamos sim derramar diante do Senhor o nosso coração, a nossa adoração, a nossa vida diante dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o seu nome. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que é tão precioso, um momento de louvor e adoração a Ti. Muito obrigada, Senhor Deus, recebe como um aroma suave a Ti. O Senhor se agrade de nós, se agrade do nosso louvor, Senhor. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Fica conosco, nos abençoa com a porção da Tua palavra. Nós queremos entregar desde já todos os nossos pedidos diante de Ti. Esta noite é motivo de nós estarmos em oração diante do Senhor, entregando tudo aquilo que temos desejado nos nossos corações. O Senhor conhece muito bem. Deus, pelas pessoas que nós amamos, que o Senhor esteja tocando, visitando cada uma, Senhor Deus, no nome de Jesus. Nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós declaramos diante de todos que somos pecadores, mas necessitamos da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia, Senhor. No nome de Jesus nós clamamos a Ti. Amém. Querido, faça o seu pedido, ainda dá tempo, nós vamos estar aqui atrás, anotando aí tudinho. Quando o pastor terminar a palavra, ele vai ler os pedidos de orações e a gente vai estar orando no final. Deus abençoe a todos, fique com a porção da palavra de Deus. Amém. Que bom louvarmos a Deus, adorarmos o Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu perdão. Terça-feira passada nós estudamos o texto de Marcos 1,35, quando o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, ele procurou um lugar para orar, para buscar um lugar deserto, um lugar onde ele pudesse ali ouvir a voz do Pai. E nós vimos que se o Senhor Jesus, que era Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, sem pecado, precisava orar, quanto mais nós que somos pecadores. Como filhos, como igreja do Senhor, a oração tem que ser o exercício da nossa vida. Dizem as pessoas que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nós não sabemos até o quanto isso pode ser verdade, mas o que nós sabemos é que o Senhor Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Mas hoje nós vamos falar de modelos de orações, pessoas que oraram e que tiveram resposta imediata. E nós vamos analisar e vamos ver o que tinha nesse conteúdo das suas orações. O que essas pessoas falaram a Deus que foram respondidas de forma imediatas. Quantos de nós estamos, às vezes, com algumas situações e gostaríamos que Deus respondesse imediatamente, mas às vezes o conteúdo da nossa oração não alcança o coração de Deus. Às vezes o nosso coração não alcança o coração de Deus. Às vezes a boca fala, mas o coração não fala. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Jesus disse para os fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nós precisamos aprender a buscar o Senhor e colocar diante de Deus, nas nossas orações, o nosso coração, o desejo, o anseio, a necessidade verdadeira da nossa alma, do nosso ser. E nós vamos ver hoje 3 pessoas que nos ensinam algo muito importante a respeito da oração. Nós vamos ler 3 textos, nós vamos ver a oração e a resposta. E aí nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida.
A pergunta que eu faço antes de ler o texto para mim e para você é: nós somos homens e mulheres de oração? Nós temos dedicado tempo à oração? Nós temos entendido que orar deve ser prioridade na nossa vida? Essas perguntas, elas me fazem balançar. Falo por mim. Às vezes nós estamos correndo tanto e preocupados, ansiosos, e trabalha, e corre, e faz isso, e não temos desenvolvido esse exercício de orarmos. Vamos ver na Bíblia modelos de pessoas, exemplos de pessoas que na oração tiveram resposta e viram o agir sobrenatural do Senhor. Vamos ler o texto. Gostaria que você pegasse sua Bíblia. Você está em casa, graças a Deus. Você pode pegar sua Bíblia no sofá, em cima da mesa, onde você estiver. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra em 1 Samuel, no capítulo 1. A primeira pessoa que nós vamos analisar, a primeira oração que nós vamos verificar, fazer uma análise, é a oração de Ana. Por que Deus respondeu Ana imediatamente? O que ela fez? Ou o que ela falou para Deus que fez Deus responder a sua oração? Diz o texto, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Olha que coisa interessante, que palavra para nós analisarmos. Muitos que estão me ouvindo, irmãos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Nova Cidade, Deus abençoe vocês, muito obrigado por estarem aí. Vocês realmente são heróis, né? Há 14 anos, fizemos agora, que sou pastoreado por vocês. Ouvir um pastor há 14 anos realmente é crente, né? Então, a história já é conhecida. Ana tinha um problema, ela não tinha filhos, ela tinha uma adversária, que era Penina, que a humilhava, e a Bíblia diz que ano após ano, Ana subia em Siló e orava ao Senhor, buscava uma solução para que Deus resolvesse o seu problema. Mas a leitura que nós acabamos de ler nos faz entender que neste dia, nesta oração, Ana alcançou o coração de Deus. O que ela fez, pastor, para alcançar o coração de Deus? A Bíblia diz que ela fala do estado da sua alma, com a alma profundamente sofrida. Ela verbaliza o seu sofrimento. A Bíblia diz que ela chora com lágrimas, e ela faz algo que eu acredito que durante as outras vezes que ela orou, que ela subiu a Siló, ela não fez. O que ela fez? Ela fez um voto, ela fez um compromisso, e ela diz assim, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção, olha só, se tu quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim. Então ela faz uma oração dizendo assim: Senhor, dá uma olhada para a humilhação, dá uma olhada para o meu sofrimento. Senhor, não te esqueças de mim, né, da tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem. Interessante que Ana coloca diante de Deus o sexo do filho da criança, o qual ela deseja. Ela diz: eu quero um filho homem. Hoje até ainda é comum na nossa cultura
Antigamente, nós não sabíamos o sexo da criança. Sabia quando nascia, né? Hoje tem toda uma preparação, os exames, faz aquela festa, estoura o balão, se o balão for rosa é menina, se o balão for azul é menino. Mas aqui Ana, ela especifica, ela diz: Senhor, se tu me deres um filho homem. E o que ela vai fazer? Então eu prometo que o dedicarei a Yahvé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então, o que nós aprendemos na oração de Ana é que as nossas orações, ela tem que ter um compromisso de que aquilo que eu peço a Deus seja de fato também usado para a glória de Deus, seja usado para que o reino de Deus cresça, seja usado para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí vem a pergunta: será que as minhas orações e as suas orações têm o comprometimento de dedicar a Deus aquilo que nós mais desejamos? Às vezes nós só pedimos em prol de nós, para benefício nosso, para o nosso prazer, para o nosso bem-estar. Oramos por interesse, mas no fundo, o que estamos pedindo de Deus não tem compromisso nenhum com o reino. E às vezes as nossas orações são interrompidas. Enquanto Ana não fez esta oração de comprometer aquilo que ela mais queria e dedicar a Deus, a Bíblia diz que Deus não respondia. Mas no momento em que ela fez esta oração, dizendo: Senhor, aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu não posso ter, se tu me deres, eu consagrarei ao Senhor todos os dias da sua vida, a Bíblia diz que Ana teve resposta do Senhor. Olha a resposta, está no verso 17. Então ele disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não havia mais o desalento. Aqui ela está conversando com o sacerdote, ela é confundida, como alguém que está embriagada, mas ela abre o coração e o sacerdote diz para ela: olha, Deus vai te conceder. E Ana agradece ali na certeza, e diz que o seu semblante mudou. Ali Ana foi de fato visitada pela graça e pela misericórdia de Deus. Oração e resposta. Não é isso que nós queremos? Não é isso que nós desejamos? Orar e ter a resposta de Deus? Todos nós desejamos isso. Mas a pergunta é: aquilo que nós estamos pedindo tem compromisso para o reino de Deus? Você está pedindo um carro? A minha pergunta é: você vai usar esse carro no reino de Deus? Você está pedindo um emprego? E a minha pergunta é: se Deus der esse emprego, você vai se comprometer mais com Deus ou você só vai ter tempo para o trabalho? Você está pedindo uma esposa, mas quando Deus der essa esposa, você vai dedicar a sua vida totalmente a ela e vai esquecer do seu ministério, do seu ofício, daquilo que Deus tem para você. Você está pedindo um marido, mas quando Deus der esse marido, você vai colocar este marido em primeiro lugar e as coisas de Deus em segundo? Enquanto você não se conscientizar de que aquilo, enquanto eu não me conscientizar de que aquilo que eu estou pedindo para Deus tem que ser para a glória de Deus, quem sabe as nossas orações ainda não sejam respondidas. Precisamos amadurecer. Por isso que às vezes leva tempo, né? Já pensou se Ana tivesse feito essa oração na primeira vez? Porque a Bíblia diz que todo ano ela subia, mas o tempo foi passando, e eu acredito que Deus foi trabalhando no coração de Ana, trabalhando, porque a Bíblia diz que quem fechou a madre de Ana foi Deus. E quando Ana disse: Senhor, aquilo que eu mais quero, aquilo que o dinheiro não pode me dar, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que está aos meus olhos impossível, se o Senhor me der, eu dou de volta, e vai ser consagrada ao Senhor todos os dias da vida. Eu queria que você pensasse nisso. Vamos mudar o nosso conteúdo, vamos mudar a nossa verbalização em nossas orações.
dizendo no final dela: Senhor, se tu me deres, será para o louvor da tua glória, será para que o teu nome seja engrandecido, será para que o teu nome seja glorificado, será para que o teu nome seja exaltado. Que haja um compromisso nas nossas orações, daquilo que Deus colocar na nossa mão, que seja usado para a glória, para o louvor, para testemunho da bondade e da misericórdia de Deus. Ana não recebeu só um filho homem, Ana recebeu um profeta, um homem que ficou na história, o profeta Samuel. Outro exemplo que nós vamos ver hoje, de oração respondida imediatamente, está no livro de Isaías. Abra aí sua Bíblia, Isaías 38. Eu queria que você meditasse comigo também no conteúdo da oração do rei Ezequias. Olha o que diz o texto. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele declarou: assim diz Yahvé, o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vai morrer, não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sinceridade e devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei o teu lamento e as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu assegurarei a proteção desta cidade. Olha que coisa interessante. Vamos analisar Isaías 38, do versículo 1 até o versículo 6. Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos analisar a oração de Ezequias, as palavras que estão nesta oração. A primeira coisa que nós vamos perceber é a notícia que ele recebe. A Bíblia diz que o profeta vai até a casa de Ezequias, provavelmente o palácio, ele era rei, e a Bíblia diz que declara para o rei que aquela enfermidade, o qual ele está acometido, vai ser a causa de sua morte. Já pensou? Que notícia ruim, né? Está enfermo, chega uma pessoa, sempre quando a gente está doente, que chega um pastor, um irmão na nossa casa que vai nos visitar, nós temos a esperança de que o pastor, o irmão, o presbítero, um diácono vai fazer uma oração e nós vamos ser curados. Essa é a nossa expectativa. Mas aqui eu fico imaginando quando Ezequias viu o profeta Isaías e quem sabe criou no coração dele ali aquela expectativa de: poxa, o homem de Deus está aqui, ele vai orar por mim e eu vou ser curado. Pelo contrário, a Bíblia diz que o profeta Isaías disse para ele: olha, arruma a tua casa, porque desta doença tu vais morrer. Meu Deus! Já pensou se você ouvisse uma notícia dessa? Se você soubesse que ele ia morrer hoje, alguém chegasse para você e dissesse: olha, você vai morrer. Não, se fosse alguém, quem sabe até você não acreditaria, mas o homem de Deus, o profeta, é sério. E a Bíblia diz que ao ouvir aquela palavra do profeta Isaías, Ezequias, ele virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Então Ezequias, ele entendeu que era verdade, a mensagem era de Deus, mas ele disse: eu vou orar ao Senhor. Olha o conteúdo da oração de Ezequias: ó Senhor, lembra-te que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção.
Olha o conteúdo desta oração, amados irmãos. Olha o conteúdo desta oração, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir depois quando assistir este vídeo. O conteúdo da oração dele é: tenho te servido com fidelidade. A primeira pergunta aqui é: você tem servido a Deus? Você tem dedicado a sua vida às coisas de Deus? Você tem dedicado tempo àquele que te criou, àquele que te deu a vida? Ou você tem vivido a sua vida do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, e você só lembra de Deus nas horas difíceis, nas horas que está tudo desabando, aí você grita: ai meu Deus, me ajuda. Nós não podemos. Para que as nossas orações sejam respondidas, nós precisamos ter a vida que Ezequias teve. A Bíblia diz que ele diz para Deus: Senhor, eu tenho te servido com fidelidade, eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor, eu tenho andado contigo, eu tenho procurado agradar o teu coração. Olha que coisa maravilhosa, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, que nós recebemos uma notícia ruim, nós podemos até conversar com Deus desta maneira: tenho te servido com fidelidade. Sabe, amados, nós temos muitas pessoas na igreja, multidões na igreja, mas nós precisamos ter pessoas fiéis. Fidelidade é tudo aquilo que Deus deseja de nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando nós casamos, o que nós prometemos para o outro? Um jovem bonito, uma jovem bonita. O que um promete para o outro? A fidelidade. Quando você casou, o que você tinha? Lembre aí, você que está me assistindo agora, que é casado, que está do lado da esposa, do lado do marido, o que você tinha quando você casou? Nós não tínhamos nada. Quem sabe alguns têm até um patrimônio, mas a maioria não tem muita coisa. Mas nós prometemos para o outro: olha, eu não tenho muita coisa, mas eu prometo ser fiel para você. E a única coisa que o outro quer é justamente a fidelidade. Vivemos com outra vida toda em prol deste voto de fidelidade. Então, é esta a vontade de Deus, que nós o servimos com fidelidade. Fidelidade em todos os sentidos. Fidelidade àquele que nos criou, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, Ezequias diz: Senhor, eu tenho te servido com fidelidade. Depois ele diz: com integridade de coração. Integridade de coração. Senhor, eu tenho um coração íntegro. E ele ainda diz mais: com sincera devoção. Sabe o que é a sincera devoção? É que ele tinha prazer nas coisas de Deus. Ele tinha prazer no estar no templo, ele tinha prazer na lei do Senhor, ele tinha prazer em fazer as coisas de Deus. E depois você pode ir lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, e você vai ver que Ezequias fez todas as reformas no seu tempo. Trouxe a Páscoa de volta, estabeleceu a lei do Senhor, fez o povo voltar para a lei do Senhor. Ele tinha prazer nas coisas de Deus, sincera devoção. Ele fez uma oração dizendo a Deus assim: Senhor, olha como eu tenho andado contigo, te servindo com fidelidade, com integridade de coração e com sincera devoção. Será que nós, pergunto eu, será que nós podemos fazer uma oração dessa? Será que nós temos coragem de dizer o que Ezequias diz na sua oração? Senhor, eu tenho te servido com fidelidade. Senhor, eu tenho andado com integridade de coração. Senhor, eu tenho sido uma pessoa sincera. Olha, amados, a coisa mais difícil hoje é encontrarmos alguém que diga a verdade. As pessoas gostam de ouvir a mentira. As pessoas não gostam da verdade. A sinceridade está em carência. A sinceridade está em extinção no mundo em que nós vivemos. E quem diz e quem é sincero nos nossos dias,
hoje não tem muitos amigos, porque as pessoas gostam da mentira, do fingimento, da falsidade. As pessoas gostam do beijinho no rosto, do beijo de Judas Iscariote, que beija e trai. As pessoas gostam da falsidade. E Deus não gosta. E é por causa desses adjetivos que estão na vida de Ezequias que a palavra diz que Deus respondeu a sua oração. Quem sabe Deus não tem respondido as minhas orações e as suas orações porque falta essas coisas na nossa vida. Não faz parte das nossas orações essas palavras, porque não temos coragem de dizer, não temos coragem de colocar e verbalizar nas nossas orações, e aí perdemos, às vezes, a resposta do Senhor. Quando Ezequias faz esta oração, quando ele coloca este conteúdo, e a Bíblia diz que ele ainda diz, mas eu tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. Eu digo isso com temor, eu reconheço que eu preciso mais andar com Deus, porque a Bíblia diz que Ezequias diz, eu tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. Parece que ele tinha a sensação, creio eu, de que Deus estava vendo ele em todos os momentos da sua vida. Os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons, em todos os sentidos. Deus está vendo eu e você, aonde você estiver, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver, os olhos deles estão nos vendo. E a Bíblia diz que Ezequias diz, eu tenho feito o que é agradável aos teus olhos. Parece que ele andava vigilante, atento. Ele não era aquele crente que só era crente na igreja, né? Só a igreja, toda aquela cerimônia, todo aquele ritual. Mas saiu da igreja, está tudo normal. Não, a Bíblia diz que ele fazia o que era agradável aos olhos do Senhor. Essa é uma pergunta para nós fazermos, para mim. Quando eu estou andando na rua, o que Deus vê eu fazendo? Quando ninguém me vê, quando eu não estou perto de ninguém, o que Deus vê eu fazendo? Quando eu estou só, o que se passa no meu coração e na minha mente? No escondido e no oculto, o que Deus vê, o que eu faço? Ezequias diz, Senhor, tudo quanto é agradável, eu tenho realizado diante dos teus olhos. Se nós assim procedermos, como Ezequias, a nossa oração será respondida. E olha, amados, a resposta veio imediatamente. Verso 4. Contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Vai e comunica a Ezequias. Eis a palavra de Yahvé, o Deus de teus antepassados Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à tua vida. Aleluia. Eu ouvi o teu lamento, eu vi as tuas lágrimas, as tuas palavras eram verdadeiras. Te darei 15 anos de vida. Quando há sinceridade, quando há integridade, quando há fidelidade, quando há devoção, quando há vigilância, a resposta de Deus. Quem sabe Deus não tem respondido ainda as minhas orações e as suas, porque está faltando este conteúdo nas nossas vidas. Nós precisamos tomar uma posição. Eu quero ser bem claro com vocês nesta noite, você que está me ouvindo. Eu não acredito que o mundo será o mesmo depois desta pandemia. Eu não serei o mesmo. Por que o senhor não será o mesmo, pastor? Primeiro, por Deus ter poupado a minha vida. Qual o motivo de Deus poupar a minha vida e a sua vida? Nenhum. Nós não somos melhor do que ninguém. Todas as pessoas que foram levadas, pessoas preciosas, amadas, queridas, não eram pior do que nós e nem melhor do que nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos do pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, disse o salmista. Mas se Deus nos concedeu a graça de vivermos mais alguns dias,
é porque Deus quer que eu e você sejamos pessoas melhores. Que Deus nos ajude. E por último, nós vamos ver a vida e a oração de Jonas. Já ouviu falar de Jonas? Então nós falamos de Ana, que deu para Deus o que mais queria. Nós falamos de Ezequias, que recebeu uma palavra de morte, mas ao orar com um conteúdo verdadeiro, Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Tudo resposta imediata. Orou e veio a resposta. E agora nós vamos ver a vida de Jonas. O contexto de Jonas é totalmente diferente dos outros. Ana queria algo que desejava, era impossível. Ezequias passa por uma situação, mas ora e relata a sua vida de devoção e de fidelidade a Deus, e Deus traz resposta. O contexto de Jonas é diferente. Jonas está fora da vontade de Deus. Jonas está fugindo de Deus. Jonas não quer obedecer a Deus. Jonas vira as costas para Deus. Jonas está em desobediência. Jonas está sendo instrumento de desgraça, de problema na vida das outras pessoas, porque o barco que ele entrou, o navio que ele entrou, passou por uma grande tempestade e o problema era Jonas. Mas mesmo assim, a Bíblia diz no capítulo 2, vamos ler apenas a resposta da oração, porque eu já dei o contexto para vocês. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma, e o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do céu da sepultura, ó meu Senhor Elohim. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aquele que acredita em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ações de graça. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. E Yahvé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Olha que coisa tremenda. Às vezes nós estamos afastados de Deus, às vezes nós estamos longe de Deus, às vezes nós não queremos nada com Deus, mas vem uma situação adversa que complica a nossa vida e nós pensamos que Deus não quer conversa conosco. Nós pensamos que nem Deus é capaz de perdoar os nossos pecados, que nem Deus é capaz de entender que nós precisamos dele. Na verdade, nós desistimos de nós mesmos. Mas o exemplo de Jonas nos mostra que Deus está sempre disposto a nos perdoar, que Deus está sempre disposto a nos dar uma chance. E o que é que nós temos que fazer, pastor, numa situação dessa? Nos arrepender, pedir perdão de Deus e saber que Deus é um Deus de benevolência, é um Deus de misericórdia, é um Deus de piedade, é um Deus de compaixão. Então hoje, quem sabe você está nessa situação, distante de Deus, andando pelo vale da sombra da morte, tudo dando errado, você está se sentindo que nem Jonas, dentro da barriga de um peixe, vivendo
no profundo do abismo, vivendo na lama, nessa areia movediça, mas eu quero dizer para você que Deus responde à oração daquele que clama, daquele que suplica. A Bíblia diz que Jonas orou dentro da barriga de um grande peixe e Deus ouviu a sua oração. Quando há arrependimento, a resposta de Deus. Quando há quebrantamento, quando há sinceridade de reconhecer que de fato fizemos o que ofende a Deus, Deus se volta para nós. Deus nos perdoa e Deus tira a gente daquele lugar. A Bíblia diz que Deus mandou o peixe vomitar Jonas na praia e Jonas foi fazer o que Deus queria que ele fizesse. Como nós nos encaixamos? Nós somos Ana, que precisamos dar para Deus e dizer para Deus que aquilo que nós mais queremos é para a glória de Deus? Nós precisamos fazer uma oração sincera, porque você também pode ser um crente fiel e estar passando por uma situação difícil. Faça uma oração sincera. Faça que nem Ezequias, diga: Senhor, eu tenho te servido, eu tenho andado contigo, eu tenho te amado, me tire dessa situação, me traga uma resposta, faça um milagre. Quem sabe você está no contexto de Ezequias, quem sabe você está no contexto de Jonas, de alguém que está fugindo de Deus, que virou as costas para Deus, que não quer servir a Deus, mas que está numa situação tão difícil. E agora você precisa se arrepender e dizer: Deus, se tu me tirar dessa, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Pense nisso, analise e reflita. Oração move a mão de Deus. A oração faz o impossível acontecer, mas ela precisa alcançar o coração de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nós sejamos como Ana, que alcançou a bondade de Deus, que nós sejamos como Ezequias, que alcançou a bondade de Deus, e que nós sejamos como Jonas, que alcançou o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, e foi fazer o que Deus havia aqui pedido para ele fazer. Quero orar por você agora, quero orar pela sua vida, pelo seu coração, pela sua família, agradecer por você estar nos assistindo, pedir que Deus nos conceda a graça de podermos viver de maneira que possa agradá-lo. Não é fácil, mas nós precisamos. Eu vou aqui fazer a leitura dos pedidos e depois nós vamos orar por você. Oração pela irmã Claudiceia. Claudiceia, Deus te abençoe, abençoe o Edson, a Manu, abençoe tua família. É gratidão a Deus e pede por saúde e pela sua família que está enlutada. A irmã Keila pede pela sua mãe, a irmã Raimunda. Keila, Deus te abençoe, e também pela sua família. A irmã Janete está nos assistindo, Deus te abençoe, Janete, pede pela sua vida, pela família e pela sua prima Rita, que está dodói com síndrome do pânico, e também pela sua volta ao trabalho. A Conceição, minha prima Conceição, pede oração pela sua vida. Vou orar por você, minha prima, que Deus te abençoe. O irmão Edivaldo pede oração pela sua saúde, pela sua família e pelos seus familiares. Irmão Edivaldo, Deus abençoe, abençoe a irmã Conceição. Estaremos orando pelo Senhor, meu irmão. A minha prima Deco, né? A gente chama de Deco, ela pede oração pelo seu filho Vinícius. Estaremos orando pelo Vinícius, viu, Deco? A irmã Vera, Deus lhe abençoe, abençoe o irmão Jair. Que bom ter a senhora nos assistindo. A senhora realmente é uma heroína. Assistir um pastor com 14 anos é uma bênção. Irmã Vera pede oração pela sua família. Que Deus abençoe a sua vida. A irmã Rocimar Galvão. Rocimar, querida, Deus te abençoe grandemente. Ela pede oração pela sua família e principalmente pelo seu filho. Estaremos orando
pelo seu filho, pela sua nora e pelo neto também, né? Não sei se já nasceu o netinho, estaremos orando. A irmã Lucilene pede oração pela sua família, pela sua sogra Luciana e pela Júlia, né? É Júlia que continua na UTI? Acho que é Zuíla, perdão, pela Zuíla que está na UTI. Irmã Lene, vamos orar, em nome de Jesus. O Marcos Lima, agradecimento a Deus pelo pai que está melhor e pela irmã Janete e pela a sua família. Vamos orar, Marcos. Deus te abençoe, meu irmão. A irmã Geise Guimarães, que bom, Geise, olha que coisa boa, que bom ter você conosco, Deus te abençoe. Pede oração pela sua família e pela saúde de todos, estaremos orando. A irmã Auxiliadora Leite, irmã Auxiliadora lá da congregação Shaddai, ela pede oração pela sua família e nós estaremos orando também. A irmã Isiane Souza, olha que coisa boa a Isiane nos assistindo lá em Goiás, que Deus te abençoe, minha irmã, que coisa boa. Oração pela sua família em Manaus e pela sua família em Goiânia. Deus te abençoe, Isiane. A Geise Guimarães, por seu cunhado, que luta contra um câncer no rins. Vamos orar também pelo cunhado da Geise. E a Ana Pinheiro pede a libertação dos familiares e salvação dos mesmos e pelo seu Wagner, que ainda está dodói. Tá certo? Vamos orar por essas pessoas, vamos pedir a Deus que atenda, não por mérito nosso, mas por graça, por misericórdia. Eu quero aqui mandar um abraço especial para o meu tio Gonzaga, que está me ouvindo, pela minha prima Rita, pela Nana. Que Deus abençoe vocês, que Deus console o coração de vocês nesse momento tão difícil, mas que o Senhor dê graça. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, por este meio de comunicação. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, poderosa, que nos ensina, Senhor, que temos que pedir, mas que este pedido, que isso que nós queremos tem que ser para o louvor da Tua glória, que Tu faças isso na nossa vida. Obrigado, porque quando nós andamos com fidelidade, com lealdade, o Senhor responde às nossas orações, como respondeu a oração de Ezequias. E obrigado, Senhor, porque se nós nos distanciarmos de Ti, Tu és o Deus que perdoa. Nós Te louvamos pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo faça esta obra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas também, Senhor, colocamos agora cada pedido aqui verbalizado, cada situação, Senhor, aqui. E nós queremos, ó Deus, pedir misericórdia do Senhor. Que o Senhor visite cada coração desse, que o Senhor ouça cada pedido e atenda para a honra do Teu nome, para a glória do Teu nome, para que o Teu povo veja que Tu és Senhor, Criador dos céus e da terra. Então nós Te pedimos, manifesta o Teu poder, Senhor. Concede-nos a nós, em nome de Jesus, a resposta e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Espírito Santo de Deus, esta obra é Tua. O dinheiro, a ciência, uma palavra humana não pode transformar o ser humano, mas Tu podes, Senhor. Tu tens o poder, Senhor, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Tu tens poder de repreender a enfermidade. Tu tens o poder de mudar qualquer situação. Tu tens o poder sobre a morte e o inferno. Por isso nós rogamos a Ti agora. Atende, Senhor. Atende cada pedido desse, para que os meus irmãos testemunhem da Tua bondade e do Teu amor. Esta é a nossa oração, na certeza que o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, trará resposta conforme a sua vontade e o Teu nome vai ser glorificado na terra, como é glorificado no céu. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu quero terminar fazendo mais um pedido.
Entre na nossa página no YouTube, Igreja Presbiteriana Nova Cidade, e por favor se inscreva. Nós precisamos de 1000 inscritos para nós transmitirmos o nosso culto pelo YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva. Envie também este nome, Igreja Presbiteriana Nova Cidade, para os seus amigos, para os seus parentes, e peça para eles se inscrever nessa página, para que nós possamos também transmitir este culto pelo YouTube. E se você quiser assistir de novo, vai lá no YouTube, Igreja Presbiteriana Nova Cidade, vai estar lá o vídeo, você vai poder ouvir a mensagem de novo. Deus te abençoe. Domingo, se Deus permitir, às 18 horas, estaremos aqui e nós iremos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. Fica na paz. Muito obrigado.